Cara, um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, tudo tranquilo. E, bom, o Defensor foi um presentaço, né, que a escalação irregular do Barcelona de Guayaquil deu. O time está nessa fase depois de perder os 2 jogos. Acho que hoje ficou muito claro o porquê, né? Diferença técnica muito, muito grande. E tem várias semelhanças entre os jogos do Atlético, já são 3 nessa Libertadores, e algumas muito positivas. O Atlético tem começado bem os jogos, conseguindo colocar a bola no chão, triangular, aproximar, acelerar o jogo. O Casares muito bem. E, ao mesmo tempo, nos 3 jogos, o Atlético que voltou para o segundo tempo podia ter tomado 1, 2 gols ali sem nem perceber. Então, isso aconteceu hoje de novo. Eu acho que é uma coisa que, se você quiser ter uma vida um pouquinho mais longa na competição, não pode repetir. A impressão que eu tenho é que o Atlético vai espaçando durante o jogo, é um meio-campo que vai dando mais espaço para o adversário chegar na sua área, tanto que já está se tornando praxe a alteração do Levir colocar o Zé Wellison ao lado do Adilson no segundo tempo. E ele mesmo gosta de brincar com a história do burro com sorte, né? Hoje, no momento desses, né, de novo, em que o adversário estava crescendo, ele saca o Ricardo Oliveira para colocar mais um volante ali, o Zé Wellison. E numa dessas coisas do futebol, o Casares, que vira o atacante, é quem faz o gol numa jogada do contestadíssimo Patrick. Que quase tinha entregado, né? Que no primeiro tempo quase deu um gol pro Defensor. E que, assim, o Guga, que o Atlético buscou no Avaí, está pronto? Não está pronto, claro que não. É jovem, tem muito a evoluir, mas dá para você esperar muito mais que o Guga evolua jogando do que o que você já sabe que o Patrick entrega. Então é muito perigoso que o Levir ou toda a comissão técnica vai se esconder atrás dessa assistência no momento em que, como você falou, do jogo, como a hora falou do jogo eliminatório. Cara, se eu não fizer um jogo aqui, se eu for com a derrota para lá, eu não vou conseguir fazer nada. Então, vou me expor, e foi o que aconteceu basicamente no segundo tempo. Mas acho que o que mais preocupa é essa oscilação. O Atlético, como no jogo do Danúbio, onde ele teve todas as chances que teve hoje, mas fez, né? Fez 3 gols logo de cara, mas depois é capaz de sofrer muito dentro do mesmo jogo. Então, são oscilações que mostram que, às vezes, a coisa precisa estar mais organizada, precisa ser menos aleatória, porque a competição ainda não cobrou tanto, né? O Atlético teve a felicidade de pegar 2 times muito inferiores a ele, vai passar, vai para a fase de grupos, e dentro dos jogos não pode ser tão diferente um time que entra para fazer 2, 3 e perde gols, de um time que poderia ter levado 1, 2, 3 também no segundo tempo contra um adversário muito frágil, né? Mas é muito improvável que isso mude, né? Os times do Levir é um negócio meio autoral, né? Os times do Levir é isso aí, a briga de rua. 15 finalizações do time uruguaio e 16 do Galo. Então, assim, o time com limitações evidentes, né? Com 3 derrotas e que está vivo na competição por conta da escalação irregular lá do Barcelona de Guayaquil, mas consegue finalizar 15 vezes. Por méritos do defensor, acho que mais porque o Atlético ele se expõe. Todo jogo é assim. No jogo passado em Belo Horizonte, quando vencia por 3-0 o Danúbio e tomou 2 gols, aí o Levir diz na coletiva, não era para ser assim, mas é assim porque é como ele põe os times dele em campo. É um jogo meio aleatório, de fato, assim, ataca de uma forma franca, aberta, mas se expõe demais. Não tem cuidado defensivo nenhum, praticamente. Então, qualquer adversário, mais ou menos, ele consegue ali criar algumas situações, finalizar. E assim, é uma exposição que, contra adversários com mais qualidade, ela é quase um suicídio. Você tem que ter um altíssimo índice de aproveitamento nas jogadas que você vai criar, porque você vai estar sempre se expondo. E aí você vai pegar times como eu falei, o Botafogo, que vão jogar mais fechados, tiver um cara rápido ali e tudo, de repente, o Botafogo não é Libertadores, digo, um time equivalente a, né, que se feche, que se organize bem defensivamente, que ofereça resistência e que tenha ali 2, 3 caras ali que acionem uma jogada, uma bola parada, um contra-golpe. O Atlético está sempre convidativo, venha, pode vir, eu vou aí também. E é incrível, né? É impressionante como cada vez mais os times brasileiros, com seus treinadores, você sabe exatamente como eles vão jogar. Você olha, o cara passou um tempo fora, não viu futebol, aí ele volta aqui, olha lá, pô, jogo tal. Quem é o técnico desse time aqui? Fulano. Já sei o que vai acontecer. E é batata, é o que acontece. E dificilmente é alguma coisa que você faça, pô, que legal isso aqui. Geralmente é mais do mesmo. No caso do Levir, não é nem mais do mesmo. Ele não é um técnico retranqueiro ou que quer jogar sem posse de bola, aquela coisa, tudo que a gente fala do chutão. Mas é um jogo muito inconsequente, né? Acho que essa que é a questão. Mas quando o Atlético demitiu o Thiago Largue e chamou de volta o Levir, ele fez uma opção. O Levir não está enganando ninguém. É assim. E o torcedor do Galo sabe que é assim, porque ele passou por lá há pouco tempo. O Santos era assim com ele. Todos os times deles jogam assim já há algum tempo. O Atlético é um pouco assim, né? Tirando algumas exceções nos últimos anos, né? Mas é uma coisa meio refém, né? O Grêmio superou aquela história. O Grêmio tem que jogar um futebol
meio tosco, bruto, porque é imortal. Pesado. Tem que ter um centroavante caneleiro. Isso. O Grêmio pode ser brigador, peleador, como gosta de falar lá no Sul, pode ser o imortal, pode ser o que for. Mas também pode jogar um futebol mais técnico, se tiver jogadores por isso. Por que não? Desde o Galo. Isso foi quebrado com o Grêmio. O Atlético acho que precisa se livrar dessa história. Eu também acho. Esse Galo doido, esse Galo tem que ir para o hospício. Então tem que parar com isso em algum momento. Até quando vai ser essa loucura? É sério. Acabou virando uma característica. A coisa do time. Virou refém desse negócio. Sempre que, assim, um time que vai ganhar a Libertadores tomando muito gol é muito difícil de acontecer. Muito difícil. Exato. Aconteceu com o time de 2013, ok, o Atlético não levou gol naquela campanha em 2 jogos. Jogo de volta da semifinal e jogo de volta da final. Quando tinha que virar 2-0, conseguiu. De resto, tomou gol em todos os jogos. Mas você tinha, do meio pra frente, um Bernard, Ronaldinho, Tardelli e Jô. Dava pra você contar com esses caras pra virar jogos, pra fazer 3, 4 gols. E tava todo mundo muito iluminado naquela época. Muito improvável, Sim, né? De uma série de circunstâncias. Não dá pra contar com isso sempre. Né? E essa que é a questão. Para o que a Libertadores está exigindo agora, tá provado que tá mais do que bom. A fase de grupos, o Atlético ainda tem a sorte de estar num grupo que, comparado com outros, não é ainda o maior desafio. Mas todo time brasileiro, acho, entra na Libertadores pensando num protagonismo, em ter a chance de olhar lá para frente e falar, não, vou chegar nos mata-matas, vou chegar para brigar. Então, acho que o caminho ainda é longo e precisa organizar muito mais, que passando esse tipo de sufoco contra times inferiores, acho que é um convite para ter dificuldade lá na frente. Né? Muito bem, nós vamos então ao intervalo, voltaremos daqui a pouco falando dos 2 cariocas em competições diferentes, venceram seus jogos, o Botafogo pela primeira vez venceu uma partida de competição oficial na Argentina, em solo argentino, fez 3-0 no Defensa e Justiça e avançou na Copa Sul-Americana, e o Vasco fez 2-0 no Serra, está na terceira fase da Copa do Brasil, próximo assunto do Linha de Passe que volta já.